os 10 tipos de sequela que são mais fáceis de serem comprovadas e naturalmente mais fáceis de você ganhar, receber o teu auxílio acidente. Eu vou mostrar para você 10 sequelas que, na minha opinião e de acordo com a minha experiência de mais de 10 anos trabalhando em casos desse tipo, são mais fáceis de ganhar na justiça. Tudo bem? Mas é claro que essas sequelas não garantem que você vai receber o auxílio acidente no automático, tá bom? Isso aqui é de acordo com a minha experiência e, claro, não está na lei, então preste bem atenção e fique ligado. E se você não sabe o que é o auxílio acidente, então cuidado para não assistir esse vídeo aqui enganado, tá? Achando que eu estou falando de auxílio doença, do afastamento temporário ou talvez de aposentadoria. Aqui eu estou falando da indenização paga todos os meses até chegar a hora de aposentar, e é uma indenização, um benefício do INSS, que ele é pago enquanto você trabalha. Aqui não é um benefício que você se afasta, tá? Outra coisa que eu tenho que te falar antes de começar a nossa lista de 10 casos é que é o seguinte, existe um entendimento na justiça, no STJ para ser mais específico, que garante o auxílio acidente, mesmo nos casos em que a redução da capacidade para o trabalho é mínima ou é leve. Tá joia? Eu vou explicar melhor esse entendimento na medida que eu for passando por cada uma dessas 10 sequelas. Eu vou começar aqui com os casos de amputação de dedo das mãos. Olha, nessa imagem aqui a gente tem uma mão e tem os dedos, tá? Nessa primeira parte do osso aqui é a falange distal. Todos os dedos têm a falange distal. Esse ossinho do meio aqui é a falange medial, só que no polegar você não tem a falange medial, você só tem a proximal, que é essa que fica mais próxima da mão, medial e distal. Aqui você só tem a distal e proximal. Casos de sequela nos dedos das mãos que são mais fáceis de ganhar o auxílio acidente. Quando a amputação ela acontece aqui. Quando ela acontece aqui na falange distal, é possível? É por conta do entendimento do tema 416 do STJ, que é aquilo que eu falei, da redução da capacidade para o trabalho, mesmo que mínima. Porém, são casos mais difíceis. Não é fácil você ganhar o caso que o acidente da pessoa, a amputação foi aqui, tá? Aqui no polegar também é difícil. Então, casos fáceis, quando acontece daqui, na falange proximal para cima. Casos em que a pessoa tem 2 amputações no dedo, aqui e aqui, por exemplo, são mais fáceis ainda. Agora, deixa eu te explicar uma coisa importante. Esse entendimento da justiça que a redução da capacidade para o trabalho, mesmo que leve, te dá direito ao auxílio acidente, ele precisa ser provado. Não basta só você falar que tem uma incapacidade mínima, você precisa provar. Porque as pessoas pensam que porque a justiça tem um entendimento, você não precisa provar para ser aplicado aquele entendimento. Então, nesses casos aqui de amputação, e em todos os outros casos que eu vou falar para você nesse vídeo, você precisa fazer uma relação entre a tua sequela e o teu trabalho. É aí que entra o trabalho do advogado, em fazer uma boa entrevista, uma boa reunião com o cliente que ele vai defender, para conseguir demonstrar isso dentro do processo. Tudo bem? Vamos lá para outra sequela. Seguindo a mesma lógica do primeiro tipo de sequela, que nós temos as amputações no dedo do pé. Só que o dedo do pé, ele é mais difícil de conseguir que o dedo das mãos, porque o dedo das mãos você naturalmente usa mais. Só que tem uma parte do pé aqui, pessoal, vocês não sabem, mas essa parte do dedo aqui, do dedão, né, do pé, ela afeta o equilíbrio quando você perde ela. Ou então, quando acontece uma amputação aqui, ó, nessa parte aqui, ó, o dedo mindinho e um pouco dessa parte aqui que entra um pouco ali na parte do pé. Isso daqui afeta o equilíbrio da pessoa. Então parece bobeira, né? Você às vezes pensa assim, o dedo mindinho é só para bater na quina dos móveis, né? Não, ele tem uma função de equilíbrio. Então quando acontece a amputação aqui, você pode sim ter um caso mais fácil de receber o auxílio acidente. Mas preste atenção, tá? Eu não estou falando de perder a pontinha do dedo, a unha, não, do auxílio acidente. De situações graves, tá? Onde a pessoa tem algo mais sério aqui. Aí alguém vai comentar assim, mas daí tem que aposentar por incapacidade. Sim, pessoal, em alguns casos, dependendo da idade da pessoa, ela vai ter que se aposentar. Até numa amputação de dedo das mãos, ela tem que se aposentar. Mas eu tô falando aqui de auxílio acidente. Então, assim, se tu quer se aposentar por conta da sua sequela, esse vídeo não é para você.
Esse vídeo é para quem pretende, para quem quer receber o auxílio acidente e continuar trabalhando, tá bom? A terceira sequela é encurtamento de perna, ou encurtamento de membro. É mais comum nas pernas, tá? Depois de um acidente, você fica com uma perna menor que a outra. Quando esse encurtamento for maior que 4 centímetros, tá, pessoal? 4 centímetros. Ó, tô com a régua aqui, 4 centímetros, ó. É esse tanto aqui, ó, praticamente 3 dedos. Quando é esse tipo de situação, por mais que ela use uma palmilha, um sapato adaptado, ela ainda assim vai ter dificuldade de andar. E esse encurtamento ele pode acontecer por problema no quadril, no joelho ou no tornozelo. Ou qualquer outra parte também, né? Existem vários tipos de fratura aí. O ponto é que pessoas que têm um encurtamento com mais de 4 centímetros, as chances dela receber auxílio acidente, desde que cumprido, claro, os outros requisitos, né? Ela ter cumprido a regra de ter qualidade de segurado, estar pagando a INSS na modalidade certa, aquela coisa toda, as chances dela de receber auxílio acidente são bem altas, beleza? Essa foi a terceira sequela, vamos para a quarta sequela. Perda de audição, pessoal. Perda de audição quando é grave, tá? A perda de audição leve não costuma ser fácil receber auxílio acidente, mas uma perda de audição mais grave, média para grave, dá direito sim. Só que tem um detalhe. A perda de audição unilateral, se ela for completa, se você perder a audição completamente de um lado dos ouvidos, beleza. Mas se for uma perda, uma redução na capacidade de escutar apenas de um lado dos ouvidos, aí é mais difícil de dar certo. E tem mais um detalhe super importante aqui, uma regra que só vale para os casos de audição. Só vale para os casos de audição. Para você ter direito de receber o auxílio acidente por problema de audição, o seu problema de audição precisa ter causa no trabalho, ou seja, precisa ser um acidente do trabalho. Aí pode ser uma exposição ao ruído acima do permitido que causou em você ou agravou um problema de audição que você já tinha, tá? Causa ou agravamento. Ou então você sofreu uma queda, machucou feio e aí perdeu a audição. Precisa ser acidente de trabalho. Se tu sofreu um acidente fora do trabalho, se acidentou fora do trabalho, bateu a cabeça e ficou com trauma que fez você perder a capacidade de escutar, você dificilmente, você não vai ter direito ao auxílio acidente. Por quê? Porque está na lei, tá? Qualquer outro tipo de sequela pode ser causada por acidente fora do trabalho depois de abril de 1995. Porém, para casos de audição, precisa ser acidente de trabalho, tá? Essa regra só vale aqui para casos de audição. Vamos para a próxima sequela? Redução da capacidade de enxergar. A mais clássica de auxílio acidente é a visão monocular, quando você, depois de um acidente, passa a ter visão apenas de um dos olhos, tá bom? Porém, a baixa visão, ou seja, diminuir a capacidade de enxergar nos dois olhos, também pode te dar direito ao auxílio acidente. Eu já vi casos de pessoas que sofreram acidentes com produtos químicos que caiu nos olhos e depois disso ela continuou enxergando, mas com uma capacidade bem limitada, bem reduzida. Se esse for o seu caso, infelizmente, porque é um acidente que eu tenho certeza que você não quis que acontecesse, você tem mais chances de receber um auxílio acidente. Lembrando que visão é um sentido muito importante e muitas pessoas vão acabar tendo que ser aposentadas por incapacidade, aposentadas por invalidez por conta do problema de visão. Principalmente pessoas que têm profissões que dependem muito da visão, caso de motorista, e já tem uma idade mais próxima dos 60. Essas pessoas, elas dificilmente vão conseguir trocar de profissão nessa altura do campeonato. Então, normalmente elas serão encaminhadas para uma aposentadoria ou pelo menos vão buscar essa aposentadoria com algum advogado. Mas se você, depois do acidente, teve ali um problema de visão, uma visão monocular ou diminuiu a capacidade de enxergar e você continua trabalhando ou conseguiu mudar de profissão, e aí auxílio acidente é o melhor benefício para você receber. Antes de ir para a próxima sequela, eu quero te dar um recado importante. Se você precisar entrar em contato com o meu escritório para tratar casos de auxílio acidente ou de aposentadoria da pessoa com deficiência, o WhatsApp está aqui, vai aparecer no vídeo, também tem na descrição desse vídeo e normalmente eu coloco ele no comentário. Eu e a minha equipe, nós resolvemos casos de todos os cantos do Brasil. Então, caso você queira entrar em contato com a gente, é só chamar pelo WhatsApp, tá bom? Vamos para a próxima sequela? Redução de força
das mãos ou de um dos braços, né? Pessoal, redução de força é um dos casos mais fáceis de conseguir o auxílio acidente. Porém, não é um dos casos mais fáceis de você conseguir provar. Depois que você prova, sim, é mais fácil ganhar, mas a prova às vezes é um pouco difícil. Tem um exame que normalmente os médicos fazem que pode indicar uma redução de força ou justificar essa redução de força. O nome desse exame é eletroneuromiografia. Ele vai fazer uma análise dos nervos, né? E ele pode, não estou falando que ele pode justificar essa questão de redução de força. Redução de força é difícil de provar, tá? Difícil de provar. Mas nos casos de sequelas graves, que a pessoa coloca pino, parafuso e trabalha em atividades manuais, trabalhos que precisa da força das mãos, esses casos, quando você tem um exame com alteração, são mais fáceis de darem certos, tá bom? Redução do movimento do ombro ou cotovelo. Pessoal, eu vejo sempre casos de pessoas que não dão conta de levantar mais o ombro completamente, ou o cotovelo aqui, ó, só vai até aqui. Ele não faz o movimento todo. Esses casos, para a maioria das atividades, para a maioria das profissões, são casos que normalmente costumam dar certo na justiça também. Beleza? Pegando essa questão de redução de movimento, temos também os casos de redução de movimento do joelho ou do quadril, até mesmo tornozelo. Quando tem essas reduções de movimento do joelho, tornozelo, o quadril, elas também podem dar direito ao auxílio acidente de uma maneira mais fácil, mas as chances de você ser aprovado na perícia é bem maior. Bom, esses 8 casos, né, eu comecei dos mais fáceis e estou indo para os menos fáceis, né? Passei já para você 8 casos. Vamos para o 9º e 10º caso aqui. O 9º caso são aqueles casos que você até consegue movimentar o cotovelo, o ombro, porém essa rotação aqui, ó, não sei se você consegue enxergar aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse giro aqui, ó, da mão. Todos nós temos ele, né? E aí, depois da fratura, depois do acidente, você começa a não conseguir girar a mão toda. Isso faz falta, tá? O nome desse movimento é pronação e supinação. Quando você perde, ou perde parcialmente esse movimento aqui, essa capacidade de fazer isso aqui, normalmente também você tem uma chance bem maior de receber o auxílio acidente. A última sequela, que costuma ser mais fácil de você receber o auxílio acidente, é quando você tem trauma na barriga, precisa fazer cirurgia e tem que fazer reconstrução de algum dos órgãos. Então, eu já vi casos de pessoas que teve que tirar pedaço do intestino e a retirada desse pedaço do intestino deixou sequela nessas pessoas. E aí, às vezes, visualmente, olhando, você não tem nada, porém ela tem uma sequela de absorção de nutrientes, ela pode ter uma sequela de ter que ir ao banheiro mais rápido, por exemplo, e isso costuma ser mais fácil de receber o auxílio acidente. Antes de encerrar o vídeo, eu quero falar para você o tipo de sequela mais difícil de você provar e ganhar o auxílio acidente, tá? Se você tem essa sequela que eu vou falar para você aqui agora, saiba que esse é o caso mais difícil. Eu aqui no escritório mesmo evito pegar esse tipo de caso, porque eles são bem difíceis de ganhar, pelo menos quando são baseados exclusivamente nessa sequela que eu vou falar agora, tá? Quando tem essa sequela mais outras, aí não, aí é tranquilo. Mas quando tem só isso aqui, é só isso aqui que você tem, olha, é muito difícil de dar certo. Sabe qual é? Dor. A dor, ela é invisível, tá? Então, assim, quando chega um cliente que fala assim, não, eu consigo fazer todos os movimentos, a força tá 100%, porém eu sinto dor. É um caso que dificilmente eu pego, tá? Você quer ver ainda mais quando você pergunta, que remédio você toma pra dor? Ah, não tomo nada, acostumei com a dor. Aí eu não pego, é certeza que eu não pego, tá? Agora, quando a pessoa sente dor e ela tem uma prescrição de um remédio bem forte, né, um Paco, uma coisa bem forte, aí a gente avalia, dá para tentar entrar com pedido sim. Agora, quando a pessoa fala que acostumou com a dor é leve, dor é difícil de ser provado, pessoal, muito difícil de ser provado. Por isso que casos de fibromialgia são difíceis de dar certo, tá? É impossível? Não é impossível. Eu só estou querendo fazer um comparativo entre os casos fáceis e os casos difíceis. Agora, para todos os casos, tanto fáceis como difícil, você precisa montar uma boa estratégia, tá bom? E se você quiser saber as minhas estratégias, como é que eu faço
para ganhar casos de auxílio acidente ou para aumentar as chances de ganhar casos de auxílio acidente, então talvez você vai gostar desse vídeo aqui. Agora, se você quiser saber como que eu faço o atendimento, como que eu resolvo casos de todos os cantos do Brasil junto com a minha equipe, aí eu acho que você vai gostar desse vídeo aqui. Escolhe um dos dois vídeos e a gente se vê lá. Até a próxima.